Vou contar uma história bem interessante, pessoal, de um dos veículos mais utilizados até hoje em nosso meio social. Por volta de 1800, na França, se identificava o início de serviços e diligências. Estas transportavam de 18 a 24 passageiros em linhas regulares. Se por um lado eram luxuosas, tinham contra si todos os inconvenientes dos veículos de tração animal. E no final do século passado, as ferrovias já estavam bastante desenvolvidas na Europa, mas para o transporte menor não havia muita opção. Então, eu vou contar a história do famoso ônibus, pessoal. Então, confira aí comigo, deixa um like aí e eu quero comentários até o final desse vídeo, ok? A passagem livre para a evolução do ônibus em si, ela começou criada pelos 10 anos depois do automóvel, que Gottlieb Daimler e Carl Benz patentearam em 1886. E é muito interessante essa história, pessoal. No contexto, surgiu o ônibus motorizado. O primeiro modelo construído foi por volta de 1895. Derivado de um automóvel Landau, também de sua fabricação transportando 8 passageiros, permitiu inaugurar o pioneiro serviço de transporte entre a cidade de Siegen e as localidades de Neuengamme e Deutz, na própria Alemanha. Na linha eram empregados 2 veículos Benz com motor de 5 cavalos que cobriam o trajeto de 15 km em 1 hora e 20 minutos, fazendo 5 paradas. As dificuldades iniciais desse serviço, pessoal, porém, eram grandes: estradas mal conservadas, motoristas inexperientes também na época, um mau tempo, tudo contribuiu para que a iniciativa fosse logo abandonada. Só que, no entanto, o conceito do ônibus motorizado estava lançado. Faltava apenas aperfeiçoar a técnica. 3 anos depois, em 1898, foi inaugurado o primeiro serviço público de ônibus na cidade alemã de Wittenberg. Na mesma época, no sul do país circulavam veículos dos Correios com motores Daimler, e essa empresa, a Daimler, passou a oferecer 4 diferentes modelos de ônibus, com o modelo Phoenix, de 4 a 10 cavalos de capacidade, de 6 a 16 passageiros. Tudo é uma questão de evolução, né, pessoal? Hoje nós temos muitas tecnologias. Naquela época não havia tanta tecnologia como hoje. O início da maturidade veio também com os veículos Daimler, que em 1905 o Serviço Público de Transporte Urbano de Berlim era um ônibus de 2 andares, com 14 assentos na parte inferior. Na parte superior haviam 18 assentos. Conforme registro da época, já no primeiro dia chegou a ser transportado 3.900 passageiros. A técnica evoluía de passos largos, comprovando sua robustez. Um modelo de fabricação Benz
completa 12.000 km rodados sem o menor problema de motor e pneus. No caso, o motor de câmbio e pneus, pessoal. E o feito da data em 1910, em que foi introduzido o câmbio hidráulico, melhorado o desempenho dos veículos também. Conforto era também uma meta importante. Em 1911, a Daimler lança um ônibus de luxo com poltronas mais estofadas, janelas basculantes e calefação no piso, um veículo muito à frente da época. Ou seja, as restilizações que estavam precisando já começaram a ser lançadas. Na Revolução dos Ônibus, o advento da Primeira Guerra Mundial representa um obstáculo, pois os fabricantes de veículos se concentram na produção de caminhões. No entanto, pessoal, com o fim do conflito, esse panorama começa a mudar e na década 20 surgem importantes novidades. O motor a diesel é a principal, mas também são introduzidos o freio a ar comprimido e o chassi de estrutura baixa com vigas apoiadas sobre o eixo traseiro. Cada aperfeiçoamento melhora a dirigibilidade, o conforto e a segurança dos veículos. As estradas também são melhoradas, os ônibus acabam conquistando crescentes conquistas em grandes escalas, dissociado do conceito do caminhão. Base para os primeiros modelos, ele atinge sua configuração específica e ingressa na idade adulta. Na década de 30, marca o começo da diferenciação entre os modelos urbanos e rodoviários. As estradas, cada vez melhores, permitem velocidades sempre mais elevadas. A média, que na Alemanha já alcançava os 73 km por hora, passa a superar 100 km por hora. E o transporte de ônibus torna-se mais rápido que o realizado por trem, tanto nas estradas quanto na paisagem urbana. Os ônibus definitivamente integrado, pessoal. E nos anos 50 trazem para nós novos e importantes marcos nessas evoluções que vai tendo. Em 1953 é introduzida a carroceria de monobloco, desenvolvida com base na estrutura dos modernos aviões, que hoje, adotada no mundo inteiro. Essa inovação verdadeiramente revolucionária veio permitir a construção de veículos mais ágeis, com menor peso e mais estabilidade e conforto para os seus usuários. E ao longo dos anos evoluiu muito. E muita coisa vem evoluindo. Hoje nós temos ônibus elétricos, hoje os ônibus articulados também têm vários combustíveis diferenciados também, que é o que vem evoluindo cada vez mais nos ônibus. Os estilos de portas também. Hoje nós temos ônibus a ar-condicionado, ou seja, cerca de várias coisas que proporcionaram. Naquela época, não cita aqui, mas hoje nós temos os ônibus exclusivos para cadeirantes, até os micro-ônibus em si também tem o piso rebaixado para o cadeirante. Ou seja, então, são muitas conquistas hoje que nós ganhamos com esse grande veículo. E eu vou falar um pouco aqui de qualidade e liderança, que, para finalizar o vídeo, que os primeiros ônibus nacionais foram encarroçados sobre chassis L312
em 1956. Em 1958, a Mercedes-Benz iniciou pioneiramente a produção de ônibus no país, lançando o 321, que, por sua estrutura construtiva monobloco, revolucionou o transporte coletivo aonde? Aqui no nosso país, no Brasil. E as suas versões urbanas e rodoviárias, cada vez mais aperfeiçoadas, tornaram-se padrão de qualidade. Gostou, pessoal? Comente aí. E a seguir, um pouco mais de imagens desse lindo ônibus, ok? Um forte abraço.